Obrigado ao coral. Boa tarde a todos. Prezados irmãos, prezadas irmãs, prazer recebê-los aqui. Nessa primeira parte, que falaremos sobre o passe espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Desde o começo da humanidade, todos nós temos a tutela, somos auxiliados pelos co-criadores do nosso Pai. Então, essas energias que falaremos nessa primeira parte, que pegamos nas obras de André Luiz, para mostrar para nós o quanto que é necessário e aonde é canalizada as nossas energias. Como podemos auxiliar? Porque se nós pegarmos, por exemplo, lá no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, aonde os espíritos ali, através da palavra e responsabilidade, vêm nos mostrando o auxílio dessa espiritualidade, porque ali como crianças, nós vamos nascendo. Vamos o quê? Esses irmãos vão como? Vão soltando as nossas mãos, aonde através das experiências nós vamos adquirindo essa ligação com o nosso Criador. Aí ele vem e vai nos deixando por nossa conta, aos poucos, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o homem, quando ele saiu de lá, que ele era primitivo, ele foi criando essa consciência, que ele foi tendo essa consciência, ele já o quê? Começou a se realigar com as divindades. Está lá no capítulo 10, quem quiser dar uma lida, no Evolução em Dois Mundos. Então, nós veremos aqui, nesta tarde, né, sobre o que André Luiz nos explica, mas vamos começar lá atrás, né, com o homem primitivo. O que o homem primitivo sentia? Transfusão de energias através dos tempos. Civilizações primitivas, que acabamos de dizer. A doença já existia. Porque imagine, se hoje a enfermidade existe, imagine o homem recém-saído, lá de trás. Como que não era? Como que ele se sentia? Mas ele já estava sentindo essas energias. O passe surgiu em rituais primitivos, que nós veremos aqui, com vários nomes, mas que nós, né, depois da codificação e através de André Luiz, fomos aprendendo na doutrina espírita a transfusão dessas energias. O homem primitivo não teorizava, mas experimentava instintamente e aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos, acreditando sempre no quê? Numa divindade. Sempre. Origens e presença global. Mãos que saem em luz desde esta época. A cura com as mãos é uma prática milenar e intuitiva, presente praticamente em todos os povos antigos e tradicionais. Longe de ser uma invenção moderna, não é invenção da doutrina espírita, que fique bem claro. Jesus transmitia isso que nós veremos aqui. Longe de ser uma invenção moderna, o ato de colocar as mãos sobre uma área dolorida ou sobre uma pessoa que sofre é um instinto humano básico e uma das formas de cura mais antigas utilizadas pela humanidade. Podemos observar nós no nosso dia a dia, quando sentimos uma enfermidade, vamos orar. Nós temos a consciência, mas nós vemos os nossos irmãos das outras crenças também nas imposições das mãos, porque Jesus nos ensinou isso. Continuamos com origens e presença global. Essa prática, também conhecida como imposição de mãos, tem relatos e manifestações em diversas culturas ao redor do mundo. O Egito Antigo e a Índia. Registros históricos indicam que a imposição das mãos
já era utilizada como tratamento de saúde nessas civilizações antigas, baseada na crença da transferência de energia vital, conhecida como QI ou prana. Isso no Velho Egito. Vamos nos lembrar que foram dos primeiros povos também que começaram a habitar o nosso planeta, já acreditavam, inclusive, até na reencarnação, claro, de um modo diferente do que a nossa doutrina nos ensina. Mas ali, já nos seus rituais, eles já praticavam. Povos indígenas. Vamos falar um pouco agora do Brasil. No Brasil e em outras partes do mundo, as práticas de curas dos povos indígenas, muitas vezes envolvendo benzedeiras e pajés, utilizam o toque e as mãos para aliviar males físicos e espirituais, integrando o corpo e a mente com o meio e as divindades. Todos nós já ouvimos falar dos pajés, né? Todos nós já ouvimos que ele era o médico da tribo, que acreditava naquela divindade, que através daquelas mãos soava as suas energias. Tinha a intuição dos benfeitores espirituais que atuam em todos os lugares. Não é só dentro da nossa casa espírita, mas aonde há fé, confiança, lá estão os nossos benfeitores, como Jesus nos disse. Né? Então, eles aliviavam-se ali. As benzedeiras, aqui quando vocês eram crianças, quantos de nós, nossa mãe não levou na benzedeira? Não é verdade? Doença do macaco, né? Tripas, parece que virada, e várias outras enfermidades que falavam naquela época. Elas iam através do quê? Da imposição de suas mãos, na fé, na confiança. Ah, mas ela usava um tercinho. Ué, é a fé dela. Ela acreditava. Sabemos que coisas materiais, como diz lá no livro dos médiuns, talismãs, né, patuás, sabemos que isso não influi em nada. O que influi o quê? É força de pensamento, é vontade, é transmissão, como nós aprendemos. É a nossa vontade que faz. E isso já vem desde as eras primitivas. O passe na história da humanidade. Na Caldeia e na Índia, magos e brahmanes curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Pensamento, vontade, que dá a forma. Claro que nem sempre aquele que chegar na casa espírita vai sair daqui curado. A pessoa vai chegar aqui, mas ela vai sair, tenho certeza, se ela estiver com sintonia com o Criador, e com a vontade de se melhorar, ela vai sair muito melhor do que quando aqui chegou. Por quê? Médium, nós veremos aqui, a importância, a responsabilidade de cada um de nós nas transfusões dessas energias. Lembremos do livro Sexo e Destino, no capítulo 2 da segunda parte, aonde Agostinho chega lá com Salomão, aonde Marita, que tinha tentado o suicídio, estava, vamos se dizer, nas últimas. E Agostinho, na sua fé, junto com Salomão, na imposição de suas mãos, eram como energias de transfusão, como se fosse a transfusão de sangue, mas era a transfusão das energias, passada do seu perispírito, com auxílio da espiritualidade, aqueles a qual Marita teve um breve restabelecimento. Isso é André Luiz. Está lá no capítulo 2, da segunda parte, finalzinho, ele relatando isso. Que fica importante. Agora o resto do livro, que é maravilhoso, vocês vão ler, tá bom? Que ele é maravilhoso, nos ensina muito sobre a espiritualidade que nos rodeia. Em resumo, a ideia do toque da cura era um conceito difundido em várias culturas antigas, manifestado através de deuses da medicina e da saúde, cujos sacerdotes e seguidores praticavam a cura física e espiritual em seus nomes. Lembremos que todas as culturas têm os seus deuses.
a cultura, os mitos da mitologia grega, onde eu via os oráculos, que ali também eles se consultavam e também tinham as pitonisas, as médiuns da época. Aí nós vamos lá no Velho Testamento, também temos os irmãos que também auxiliavam nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, esse intercâmbio não é invenção da doutrina espírita. É o amor de Deus despertando em nós o que podemos realizar. Na antiguidade, a cura pelo toque das mãos eram frequentemente associadas a sacerdotes e certas divindades, embora a prática fosse mais ritualistas do que um poder exclusivo de deuses específicos. As principais figuras relacionadas à cura e que, por extensão, inspiram práticas de cura tátil em seus templos, incluem, esse é o deus Apolo, da mitologia grega, pai de Asclépio. Apolo era associado à cura e à luz. Acreditava-se que ele e sua irmã Artemis transmitiam conhecimento médico e que indiretamente sustentava a ideia da cura divina. Aí nós vamos vendo, através desses tempos, que o passe já se manifestava, já estava ali. Claro que fazia-se, como eu dei o exemplo da benzedeira, às vezes que pega o galinho de arruda, que, infelizmente, pega as nossas energias, que ela até murcha, né? Para pensarmos, será que estamos em sintonia com o Criador? Então, o passe vai nos aliviando. Então, nós vemos que, no passado, eram considerados médicos. O pajé era um médico da tribo. Apolo era um médico da sua região. Aí vemos a deusa Ísis. No Egito, no templo da deusa Ísis, pessoas aliviavam-se juntos aos sacerdotes, que aplicavam a imposição das mãos. Ísis, Osíris e Horus. No Antigo Egito, a cura pelas mãos era uma prática comum e de domínio dos sacerdotes e realizada nos templos, dedicados a essas divindades. Ísis, em particular, era vista como uma grande curadora, com histórias de ressuscitar os mortos, o que implicava poderes de restauração física e divina. Energias que estavam ali na sua matéria. Poderia, né, que nós veremos aqui médios magnetizadores e outros, né? Então, nós vemos o quê? Que ela se usava, que ela fazia ressuscitar os mortos. Aí nós vamos pegar também Jesus, que nos dá o exemplo de Lázaro. Hoje nós sabemos que não é, porque a ciência nos prova isso. Nós não conseguimos ressuscitar o morto depois de uns certos segundos de vida. Mas sabemos que eles tinham catalepsia. Mas o que ajudava? O povo, por ainda não conhecer, por ainda não entender essas propriedades do perispírito, assim como Jesus, nosso mestre amado, que nós veremos aqui, não tinha essa noção ainda. Que nós vamos recebendo a evolução em nossa vida, do nosso planeta, conforme cada um de nós merecemos. É só pegarmos na codificação, quando Kardec começou, maravilhoso, e vamos vendo, vamos pegando André Luiz, Emmanuel, e vamos vendo como que a evolução vai acontecendo através também da nossa fé e confiança, determinados naquilo que nós nos colocamos. Quantos de nós, às vezes, vamos orar e fazemos assim com as mãos? O que sai ali das nossas mãos? Isso aí vocês verão na segunda parte, tá? Que virá os lugares. Na segunda parte vocês verão. Desse modo, acredita-se que o culto se originou na África. Posteriormente, foi nutrido no Egito e depois se espalhou pelo mundo antigo e de gregos e conquistadores romanos.
a deusa Ísis. Ísis foi adorada da Inglaterra ao Afeganistão. Até hoje ela é bastante reverenciada pelos pagãos. Se você procurar e pesquisar, você vai ver que ainda tem pessoas que estão adorando a deusa Ísis. Nós sabemos que a espiritualidade, amiga, não trabalha só para nós, que dizemos cristãos, entre aspas, mas trabalha também lá no Jurê, da Messiânica, trabalha também no Reiki. Por quê? É a misericórdia divina, sempre nos amparando nas nossas necessidades. Vemos isto com os nossos irmãos evangélicos também. Então nós vemos o amor do nosso Criador, que mesmo entre o povo que ainda não conhece Cristo, ou que já ouviu falar, não está escanteado. Muito pelo contrário, é amparado. Naquelas regiões, homens vieram com missões, como nós estamos vendo, no Antigo Egito, até nos homens mais primitivos. Esse amparo, através, sabe do quê? Tudo isso pode ser feito, ainda é feito e será feito, além da sua vontade, o amor sobre tudo. É isso que nós temos que começar a nos conscientizar, o que nós podemos realizar com os conhecimentos que a nossa doutrina nos traz. Ciências ocultas. Até os reis Eduardo Confessor, Olavo o Santo Rei da Noruega e vários outros utilizavam o toque real. Por volta do ano 1000, 1111, 1063, Eduardo, ele era um saxão, muito conhecido. Por que ele era o confessor? Confessor porque no período do seu reinado se houve paz naquela região da Normandia. E ele, através do amor, ele transmitia. Através do quê? Os reis eram considerados, vamos se dizer, como se fossem deuses, colocavam suas mãos, e nós aprendemos que é a recíproca. Temos fé, temos confiança, recebemos. Então, através dessas imposições de mãos, ele ficou muito conhecido. Tanto é que o que você deseja? Uma pessoa estava com uma enfermidade mas muito enferma. E ela foi se falar com quem? Ela foi se falar com o Papa. Aí foi indicado quem? Foi indicado, né, o Eduardo. Vá até ele, que ele vai curar as suas chagas. Meu Senhor, chegando a Eduardo, fui enviado pelo Dominus Apostólicos, como o Papa era chamado naquela época, e ele me disse que o Senhor me curaria. Então ele transmitiu a mensagem e o rei concordou. Impôs as suas mãos sobre aquele irmão enfermo. No caminho, porém, as vestes reais vão se enchendo de pus, que ele ajuda esse nosso irmão que foi até ele, enchendo de pus e sangue, que começavam a verter das chagas daquele homem, ao qual, ao mesmo tempo, começa a sentir que algo nele está se dando. Tanto é que ele foi considerado, canonizado pela Igreja, como santo, em 1111. Ele é um dos, vamos se dizer, ali da Normandia, um dos mais famosos. Aonde o amor se manifestou? Até nos próprios reis. Mesmo, às vezes, no orgulho da pessoa, mas às vezes a necessidade da irmã, do irmão, faz com que nós, num pensamento ali de amor, sempre com o auxílio da espiritualidade amiga, transmitir essas energias. Quando você ora por alguém que está enfermo, essas energias chegam até elas.
mesmo ela não estando presente na sua frente. Mas há benfeitores que ali estão para auxiliar. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nunca se esqueça, nós veremos aqui. E mesmo o magnetizador, como Kardec foi durante 35 anos, mas mesmo sendo magnetizador, aquela energia que já vem ali no médium preparado, mas juntando com o fluido cósmico universal, juntando com os fluidos dos bons espíritos, pode ter certeza que a eficácia é muito maior, porque é colocado o amor acima de tudo. Jesus, nosso mestre e guia, chegamos até Jesus, passamos lá, começando lá atrás, e hoje chegamos até Jesus. Vamos ver o exemplo do nosso mestre Jesus. Como diz a doutrina espírita, Jesus é nosso mestre, modelo, guia da humanidade, espírito puro, filho muito amado do Pai. Ele transitou pelo planeta Terra para nos ensinar o amor e a caridade incondicional. Não estava enxergando aqui, perdão, pessoal. Jesus curava pelas imposições das mãos. Temos vários exemplos disso. De sua aura celestial saía virtudes. Claro, nos comparemos a Jesus, porque estamos caminhando, mas ele é o nosso modelo, né? Está lá no livro dos Espíritos, nosso guia, nosso modelo. Então, da sua aura saía o quê? Essas virtudes, porque Jesus conhecia, como eu disse antes, todas essas propriedades. O seu poder de cura estava na razão direta de sua moral elevada. É para isso que somos espíritas. Como é difícil ter essa moral elevada. Muito difícil, mas não é impossível. Mesmo que demoremos milhões de anos, comecemos agora. Agia, pois, por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, assim como fazê-lo os encarnados em certos casos, na medida de suas forças. Nos empenharmos, vamos determinados à casa espírita, no dia do passe, nos preparemos para isso. Vamos levar o amor, porque sabemos que aquela porta da casa espírita estando aberta, o que entrará dentro da nossa casa? Os nossos irmãos que têm fome, têm sede de luz, de conhecimento. Maioria das vezes, a cura do corpo. Mas o mais importante é a cura do nosso espírito. E aqui ela começa, através dos passes, dessas energias, ela começa a sentir as suas diferenças, porque ela vai ouvindo o Evangelho. O que acontece com ela? Ela vai saindo daquela sintonia e vai entrando na sintonia. E você, passista, pode colaborar com isso? Pode, claro que pode. Se preparando, vindo com amor, porque só o amor nós poderemos auxiliar, impondo as nossas mãos, lembrando que ali, mesmo com as nossas dificuldades do nosso dia a dia, aí está o modelo. Como fazê-los encarnados, em certos casos, na medida de suas forças, se esforçando cada vez mais. Lembrando-se que aquele que entrou naquela porta é o necessitado, é aquele que precisa. Além de nós, que somos tão auxiliados, por isso a nossa responsabilidade é muito grande. O passe não é uma coisa qualquer, é responsabilidade, é comprometimento com a casa espírita que você frequenta, com aquele que vem aqui, à procura do quê? De saúde, às vezes a saúde do espírito,
começando pelo corpo. Então é nossa função, esclarecidos que somos pela doutrina espírita, colaborar com essa espiritualidade que tanto nos orienta. Está em Gênesis, no capítulo 15, no item 2. Jesus, as curas de Jesus, imposição das mãos, o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus falou isso? Vai e mostre. Pela incredulidade de homens que se diziam representantes de Deus na terra. Foi o que eu disse antes, qual é a nossa responsabilidade? Todos nós aqui somos representantes do Criador. Mas ali havia homens que falavam do quê? Da boca para fora. Mas e do seu coração, o que saía? Vamos lembrar de Jesus nas parábolas de festim? Aonde ele estava ali, que ele se sentou à mesa. E disseram, nossa, mas o mestre não lavou as mãos? Aí, indagado, Jesus diz assim: o importante não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai do seu coração. E o passe é a mesma coisa, o que sai do meu coração. Será que o meu tesouro está ali? É o tesouro do quê? De transmitir as boas energias, de transmitir luz a quem está à procura de amor. Por que ele cita Moisés? Porque não vamos nos esquecer, Cristo era judeu. Ele seguia as leis, ele ia no sábado na sinagoga. Mas ele veio o quê? Libertar-nos das coisas materiais, mas isso você não faz do dia para a noite. Até hoje, temos dificuldade de entender o que Jesus nos trouxe com essas palavras. E muitas vezes o que sai do nosso coração, vamos voltar a Ele. Eu vou lá hoje, a espiritualidade trabalha. Você vai dar mais trabalho ainda para a espiritualidade? Fora daqueles que estão ali fora, cercados pelos benfeitores. Aí você vem disciplinado ao trabalho e aquele trabalhador totalmente desajustado. Pensemos, analisemos. Qual é a nossa tarefa? Novamente. Está em Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 4. Encontraremos muitas outras do nosso Criador. Quer dizer, do nosso Jesus enviado pelo Criador, o maior médium, vamos se dizer, que esteve sobre este planeta. Cura do paralítico, mais uma. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Se fosse na lei mosaica, o que aconteceria? Seriam praticamente rechaçados. Mas Jesus trouxe um novo conceito, que é esse conceito que vai modulando nossos espíritos para as tarefas que são colocadas na mão de cada um de nós. Por que ele nos pede bom ânimo? Pediu para ele, mas pede para todos nós.
porque nós encontraremos dificuldades no nosso dia a dia, aonde há pessoas, há sentimentos, têm dificuldades. Mas o meu amor, a minha fé, a minha confiança, ela tem que ser maior do que essas dificuldades, porque eu tenho o meu guia e modelo. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: esse homem está blasfemando. Por quê? Além da incredulidade, de ver só pela vontade de Jesus, a imposição de suas mãos, eram incrédulos. Sabe por quê? Faltava-lhe fé, faltava-lhe confiança. E Jesus mostrando para nós totalmente o quê? Aqueles homens orgulhosos, mas mostrando para nós o quê? Humildade, amor acima de tudo. Esse é o nosso guia e modelo. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Porque a sede de poder, de querer dominar-se, porque esperavam o quê? Não um Cristo humilde, que curava o leproso, ajudava o cego, que levantava-se aqueles que estavam no túmulo, mas um Jesus guerreiro, mas um Jesus que veio sim com uma espada, que é a luz e a confiança de que o Pai está nos observando em todos os momentos. Cura do paralítico, que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e andem? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Levante-se. Perdoar os pecados, para nós espíritas não tem o conceito de pecado. Nós temos o conceito do quê? De erros que cometemos. Daquilo que nós plantamos, porque nós aprendemos no Evangelho. O que nós vamos plantar? É isso que o Cristo tentou trazer, né? Tirando o orgulho, mostrando que tem que ser com humildade, que tem que ser com amor. E nós, sempre confiantes, nós auxiliamos no trabalho, sim, mas o trabalho é da espiritualidade, dos benfeitores que vêm e nos amparam. Mas eu estou preparado para que essas energias passem pelas minhas veias do meu perispírito, passem pelo meu corpo, transmitindo ao meu semelhante? São perguntas que temos que nos fazer. Estou preparado? Estou me preparando adequadamente? Porque lembremos também lá do Velho Testamento, eu sou um templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo? O meu corpo, o meu trabalho que eu vou fazer através da mediunidade. Por que templo? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que colocar o amor, mesmo que seja aos poucos, para que eu possa dar auxílio, ser um instrumento melhor, para que os benfeitores espirituais possam trabalhar através de mim. É esse o nosso compromisso. Mas não é compromisso que você assumiu aqui na Terra, não. Você assumiu lá no mundo espiritual. Nunca se esqueça disso. É lá que nós assumimos. Chegamos aqui, vemos todas as dificuldades, o que nos encanta, como a carne nos entorpece. Ele se levantou e foi. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Gente, não levemos isso ao pé da letra assim. Eu vou pôr a mão, a pessoa veio aqui tomar o passe, eu coloquei a mão. Pode acontecer, por que não? Mas não é todo mundo que vai chegar aqui e vai sair curado. As pessoas têm a mania de confundir, achar que não, venho lá, sou curado. Calma, você pode começar a curar a sua alma a partir daquele momento.
Curar o seu espírito para o futuro. Porque a casa espírita não é para curar corpos, é para curar espíritos. Então não pense que você vai transmitir paz. Vai acontecer? Claro que vai. Se a pessoa tiver o mérito de receber, com certeza ela vai ser curada. Mas ela tem que ter esse mérito. Aí você fala, mas como assim? Se Jesus colocava a mão, Jesus curou todo mundo? Quando ele impôs as suas mãos? Não curou. Mas quantos de vocês já viram, nas casas que vocês trabalham, que a pessoa foi tomar o passe, ela estava tão ruim, mas ela foi com fé, com confiança, o médium foi preparado, e ela fala, nossa, eu me curei lá naquela casa espírita, ou naquela igreja evangélica. Porque Jesus está em todos os lugares. Nós temos, graças a Deus, a oportunidade de conhecer essas propriedades do perispírito. Muitos ainda não conhecem. Ai, é um milagre que aconteceu. Milagre? Aonde? Se todas as forças estão na natureza, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Então nós temos que pensar muito. Né? Sabemos que o milagre não está, mas existe o merecimento. Existe o merecimento. Quantos que não ganham o merecimento de permanecer mais tempos? Então, lembremos-nos sempre do ato de amor, que é a transmissão dessas energias. O Espiritismo, à luz de uma nova era, para os fenômenos espíritas. Revista Espírita, março de 1858. Isso Kardec falando de tudo aquilo que já acontecia com os fenômenos naquela época. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. O que é essa vulgarização? É a propagação dos fenômenos que ali acontecia, da qual Kardec estava investigando. Essas energias, da onde vinha, como se procedia. Então, vulgarização não é no sistema vulgar, tá, gente? Fique bem claro, é a propagação dos fenômenos que estavam acontecendo naquela época. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas há apenas um passo. Tanto estudo para ir descobrindo, para trazer para nós, para que hoje nós possamos, com todas essas energias, porque Kardec não criou o passe, ele nos deu os primeiros caminhos, para que pudéssemos trazer isso para dentro das nossas casas espíritas, para dentro, principalmente dos nossos corações. Continuando na Revista Espírita de 1858. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção, que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo, os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma tão humanitária. Defesa do amor, sempre, nos dando o caminho traçado a seguir, para que pudéssemos ajudar. Quantos de nós, muitas vezes, também somos ridicularizados? Vai lá fazer o quê? Para quê? Isso é besteira. Enquanto você não sente na sua pele as dores, as dificuldades, provavelmente você pode pensar assim. Mas a Revista Espírita, como muitas outras passagens, nos traz esclarecimento, porque não ficou só ali nos 5 livros de Kardec, mas também nessa parte que é a Revista Espírita, do qual eu aconselharia a todos os irmãos
irmãs, sempre dar uma olhadinha, que é um complemento maravilhoso dos fenômenos que passam por nós. Chegamos à luz do Espiritismo, né? No livro A Gênese, no capítulo 14, item 31, Allan Kardec. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã e uma molécula malsã, doente. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada, ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem, mulher ou espírito. Vontade de auxiliar nos passos daquele que mais necessita. É essa. Quanto mais nós estivermos ligados com aqueles que nos envolvem, os nossos mentores, através do amor, mais nós poderemos fazer por aqueles que necessitam. Continua, Espírito de Aulos, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Em que base se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que, antes desses princípios, surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Olha que aula de Aulos. As nossas energias vai alterando, vai criando, né? Tirando aquelas células enfermas e colocando aquelas regenerando ela através do que da vontade. Mas não nos esquecemos que está na natureza, que tudo isso vem, não existe nada de miraculoso, que tudo o que precisamos já está em volta de nós, do nosso fluido cósmico universal. Não nos esquecemos disso, né? Pede ele aqui, renovemos o pensamento e tudo vai se modificando. Quer dizer, nós vamos nos melhorando conforme nós pensarmos com mais amor, com mais caridade, aquele que precisa. É necessário que fazermos sempre essa reflexão nos nossos atos, junto daqueles que mais precisam. Continuando com o espírito de Aulos, na assistência magnética, isso já está, podemos dizer, no médium. Os recursos espirituais se entrosam com o magnetismo que está no médium, emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, eu venho na casa espírita receber o passe, mas recebo o passe, entrei na sintonia ali do ambiente. Maravilha, parece que eu estou voando. Saiu tudo aquele peso das minhas costas. Aí eu saio daqui, chego em casa. Aí o que acontece? Por que você não fez a comida que eu queria? Ô, meu filho, por que você fez isso? O que eu vou fazer? Já vou despejando o rancor, mas calma aí. Eu estava recebendo um passe, recebi energias, mas a minha sintonia desconectou. Aí eu chego em casa, ofendo a minha esposa. Chego em casa, ofendo o meu filho.
brigo com o meu cachorro. Quer dizer, você abaixa a sua sintonia, você abaixa a sua guarda. Então, quem vem receber também tem que se esforçar. Muitos não entendem isso, porque acham que às vezes o centro espírita é um milagre, porque se você colocar uma placa ali fora, olha, aqui tem a aguinha que vai te curar, tem um médium aqui que, ó, você vai sair daqui, você vem de muleta, você sai andando. Isso aqui vai lotar, gente, vai ter nego vendendo pastel ali, coxinha ali embaixo. Isso não é prática. A nossa prática pode acontecer, claro que pode, de termos um médio de efeitos físicos, mas a nossa medicina avançou tanto que nós já vemos que está mais raro. Então, nós que estamos dentro da casa espírita, seremos criticados. Olha, eu fui lá do irmão Camilo e não consegui sair curado. Mas por quê? Porque eu saí, cheguei em casa, briguei. O cara me fechou ali embaixo. Eu já xinguei ele, porque o palavrão está na ponta da minha língua. Eu não tirei ele dos meus hábitos. Também voltando lá no livro, Nos Dormir, na Evolução em Dois Mundos, onde ele nos chama a atenção da nossa linguagem. Quando renovamos o nosso espírito, renovemos os nossos modos, para que eu possa ser aquele templo que eu citei aqui, aonde os benfeitores possam trabalhar por mim. Porque senão vou chegar aqui, o que vai acontecer comigo? Vou me isolar. O trabalho vai ser feito, eu colaboro. Poderia ser mais eficaz, porque eu tenho energias que colaboram, mas se eu não me preparei, como é que eu vou poder auxiliar? Onde está meu pensamento? Meu pensamento tá, vou sair daqui, né? Hoje é sábado, eu vou sair daqui, vou chegar em tal lugar, vou tomar uma gelada, já começo, tudo bem, ninguém é contra isso. Mas onde está a minha sintonia? Nós que temos esse esclarecimento, o que nós atraímos para nós? Quando nós passamos dos limites. Não, você passou do seu limite, não que você não possa tomar o seu vinho um pouco, mas tudo, gente, dentro daquilo que nós entendemos, do mecanismo que é o seu corpo, que você pode, de madrugada, muitas vezes a sua esposa, estando ali do seu lado, passar mal. Cadê você? Bebi tanto que eu não tenho nem energias para mim. Olha a responsabilidade. Ou seu filho. Vai um espírito lá, porque a mediunidade está em todos os lugares. Aí seu espírito está lá, o seu filho vai lá, se aproxima dele, porque ninguém incorpora ninguém, tá, gente? Ele se aproxima perispírito com perispírito. Aí seu filho fica lá, com aproximação. Eu fumei um cigarrinho, né? Aquele cigarrinho que vocês conhecem. Cadê o meu preparo? Para aquele que precisa, que às vezes está ali do seu lado. São reflexões que nós, espíritas, temos que fazer. Olha a responsabilidade de cada um de nós, médiuns em potencial. Né? Somos todos. Através da intuição, do amor. Agora, se eu não tenho condições de ajudar o meu filho, ou minha esposa, ou minha mãe, como é que faz? Tendo o conhecimento que a doutrina nos traz, olha o que André Luiz nos fala. São responsabilidades enormes que nós temos. Paremos e pensemos do quanto nós podemos ser úteis, principalmente para nós. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Esqueci de falar antes. Passe da doutrina espírita, aí nós vemos aí, né, a pessoa recebendo, vemos o médium, a atuação, tá? Mas o passe só pode ser feito de frente da pessoa? Não,
pode ser feito ao lado. O que vale é isso aqui, gente. Pensamento. Vontade. Porque olha quem está atrás aqui do médium. Às vezes não tem um só não, viu, gente? Há uma equipe lá dentro da sala te ajudando aqui nesse momento. Enquanto estamos falando aqui, muitos estão recebendo. Alguns irmãozinhos que são inconvenientes já estão lá fora. Mas por quê? Por causa da nossa sintonia. Saímos daquela sintonia do dia a dia e vamos, não, hoje eu quero entender um pouco o que é passe. São reflexões. Foi o que Kardec fez para nós. Reflita. Não é a e B, é A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Todos aqui são inteligentes. Estudam a doutrina espírita, a grande maioria. Ou aqueles que estão chegando também vai estudar e vai entender o quanto que nós somos e podemos fazer. Mas depende de quem? Do meu mentor? Vai lá e fala, mas não lê nada, não estuda nada, não... Acho que eu vou chegar aqui e vou conseguir. Não, gente. Por mais conhecimento que você tem da doutrina espírita, você tem que saber do que você fala. Porque não existe achismo na doutrina espírita. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Os passes têm percorrido um longo caminho desde as origens da humanidade. Vimos lá atrás. Como prática terapêutica eficiente e modernamente. Estão inseridos no universo das camadas espiritualistas. Já dei exemplo para vocês do jurê, né, do reiki. Tudo bem, às vezes práticas bem diferentes, mas da onde também é utilizado energias. Tem sido exitosa, quer dizer, bem-sucedido. Em muitos casos, a sua aplicação no tratamento das perturbações e de origem patológica. Vem uma pessoa super perturbada aqui no Irmão Camilo ou em outra casa espírita. Então a pessoa vem, está ali super perturbado. Ela senta ali na cadeira, dá até os seus streamlick ali, porque não conhece, não sabe o que é a doutrina espírita. Aí você, bem preparado, né, vai através do passe. Aí essa pessoa vem uma vez, claro que eles vão fazer de tudo para ela não voltar. Mas se ela é persistente, tem fé, confiança, e vocês, todos nós que somos comprometidos com o passe, estamos ali, vamos o quê? Eles, muitas vezes, a espiritualidade permite com que eles entrem, para que eles escutem o orador que está aqui na frente, falando do Evangelho, tá? E também as emissões dos nossos pensamentos. Mas quem mais está bloqueando é a própria espiritualidade, que vai ajudando aquele irmãozinho que veio com o perturbado. Porque ele é necessitado, gente. É um irmão nosso que a diferença dele é que nós estamos na carne. Eles estão no mundo espiritual. Então eles vêm. Eles vêm aonde eles são tratados. Aí a pessoa vai se melhorando, a perturbação vai, a casa dela vai ficando mais pacífica, o trabalho vai ficando mais tranquilo. Aquela dor de cabeça que ele tinha todo dia vai saindo. Que é um dos maiores sintomas. Começa, na maioria das vezes, dando dor de cabeça em nós. Pelo menos assim ocorre comigo. Acho que com a maioria de nós, quando chegamos num lugar perturbado. Sabe? Por isso que a gente tem que estar preparado. Quando vamos dar o passe, que nem aqui, os meninos que dão o passe nos lares, tenho certeza que elas se preparam. Porque muitas vezes você chega naquela casa para transmitir o passe, tem dois assim, ó, na porta te esperando. Você não vai entrar. Como eu não vou? Eu não vim sozinho. Eu vim acompanhado. Por que eu vim acompanhado? Porque eu entrei em sintonia com o bem, com Jesus. É isso que nós temos que olharmos, fazermos. E as enfermidades, como nós já demos o exemplo antes, recebe-se conforme a necessidade de cada um. Mas eu tenho certeza que alivia. Quem dá o passe aqui em casa, não é verdade? Não alivia? Quantos que vocês veem de progresso? É importante. Por isso se preparem. Nos preparemos.
Vamos ser aquele que está preparado para a tarefa. Aquele soldado que usa a sua farda do bem. O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança em uma palavra, a fé do enfermo. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Às vezes o médium não está nem aí. Vou lá, estou lá na escala, dou passe, me chamaram, não tem outro, vou eu mesmo. Aquele descomprometimento, mas a espiritualidade está lá. Está lá para auxiliar aquele que precisa. Item 18, qualidade dos fluidos. Sendo o perispírito dos encarnados, de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Quantos médiuns vão ali transmitir o seu passe? A gente ouve isso dos nossos irmãos e irmãs. Impõe as suas mãos, está confiante, pedindo a Jesus que ampare, sua mão esquenta. Outro sente que parece que gela. Outros parece que as pontas do dedo enrijecem. São as energias que estão também no nosso organismo. Magnetizador até mais, porque ele não precisa nem muito da influência dos espíritos, mas sem ele pode até curar. Tá? Porque está no organismo dele, mas se tiver ajuda espiritual, o trabalho é muito melhor. Isso corre nas veias do passista. Olha só, quanto que nós recebemos, quanta oportunidade que o nosso Pai nos dá através dos ensinamentos de Jesus. Nomenclaturas dadas aos passes. Vamos lá. Praticado, estudado, observado, sob variáveis nomenclaturas. A exemplo da magnoterapia, fluidoterapia, bioenergia, imposição de mãos, transfusão de tratamento magnético, transfusão de energia. O passe vem notalizando qualidade terapêutica, destacando-se seus desdobramentos em passe espiritual, energias dos espíritos. Estamos concentrados, orando pelo nosso irmão que está lá nos Estados Unidos. As energias dos nossos amigos, sintonia com o Criador, pensamento que anda pelo todo o universo. Porque do mesmo jeito que o pensamento positivo anda pelo universo, o negativo também. Isso dá condições para que os nossos irmãos transmitam mais energias. Não que eles não queiram, mas se a gente puder colaborar, a gente também manda as nossas energias. Passe magnético, só as energias do médium. E passe mediúnico, energias dos espíritos e do médium. A maioria de nós temos esse passe, ali se confundem as energias. Tá? Por isso que nós nos preparamos, para que possamos doar da nossa parte aquela energia de bem-estar, curadora ou não. Aí já não compete a nós. Texto do livro Terapia pelos Passes, página 19 e 20, projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse é o livro, quem quiser, fala muito bem sobre o passe, nos dá uma noção maior do que é o passe, a importância dele para todos nós. Magnetizador e médium curador é a mesma coisa? Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão 175. Somente para mencioná-la, trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Então, magnetizador, como eu já disse para vocês, é a energia do próprio médium. Vou dar um exemplo para vocês, que chamavam de espírita, mas não era espírita. João de Deus. Mas como é que pode?
Claro que a espiritualidade amiga trabalhou no enfermo, porque o enfermo necessitava. Mas o médium não estava preparado ali. Mas ele doava energias? Provavelmente. Ele é um magnetizador. Isso aí está. Você não precisa, às vezes, estar com a espiritualidade. Sempre estará. Mas é um exemplo, uma analogia. Tá? Que você vai lá no reiki, uma pessoa acha que só sai da energia dela, sai, mas a espiritualidade está ali. Não há mediunidade ou passe, auxílio, sem o auxílio da espiritualidade. Eles estão em todos os lugares. Né? Estão em todos os lugares. É só vermos lá no Livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, questão 645. Estamos rodeados de espírito, mas qual é o espírito que está aqui do meu lado? Pergunte-se a cada um de nós. Qual é? Qual foi a minha sintonia a hora que eu levantei hoje cedo? Qual é a que vai ser a hora que eu me deitar? Para pensarmos. Estamos, aliás, informados que um médico, nosso amigo, se propõe a tratá-la numa obra especial sobre medicina intuitiva. Os espíritos transmitindo, né? Eles que transmitem, vai falar, poxa, você está ali, você percebe, você está ali com a pessoa, você sente que ela está. Às vezes, bem na sua mente, olha, ela está muito enferma. Você não vai falar isso para ele, né? Pelo amor de Deus. A mesma coisa se você falar que ele está com o espírito, nunca mais ele aparece aqui. Ainda mais se ele tiver medo de espírito, né? Temos que ficar atento também do que vamos falar para a pessoa. Do que ela vai estar receptiva ou não. A pessoa está sentada ali, aí você vê um irmãozinho brincalhão, você também não tem aquela sintonia, porque nós não somos perfeitos. Temos os nossos problemas do dia a dia. Aí você vê aquele irmãozinho, ele dá aquela risada, fala, aqui você não terá vez. Fala. Aí você olha e fala assim para a pessoa, olha, você tem um espírito aí do seu lado, que ele falou que você pode fazer o que você quiser, que você não vai escapar dele. Pelo amor de Deus! Essa pessoa vai sair igual um maluco, seja daqui, ou do ID, ou do Jesus, de qualquer centro que for. Então, cuidado. Cuidado também com a manipulação de suas mãos, tocar as pessoas, tome cuidado, ainda mais nos dias de hoje, onde você pode ser mal interpretado, às vezes sem querer. Então, cuidado no que você transmite, tá? Porque você não transmite só energia, você não precisa ser, né, que nem aquela brincadeira que tem dos amigos da luz, lá onde a pessoa vai, tudo espalhafatoso para dar um passe, e faz assim com a mão, e faz do outro. Não precisa nada disso, porque está aqui, ó. Mão, pensamento, energia que sai de você. Não precisa de ser espalhafatoso para isso. Magnetizador e médium curador é a mesma coisa. Continuando. Diremos apenas que esse gênero da mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toques, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Vamos lembrar do Eduardo, lá o confessor? Posição das mãos. Pensamento, auxiliado. Então já vem lá de trás, gente, bem antes de nós conhecermos os princípios. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Pode ser, na maioria dos casos, mas também a influência dos nossos amigos. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. O que é essa mais alguma coisa? Falamos tanto aqui hoje. Do seu amigo espiritual. Mas qual é meu amigo espiritual? Aquele que eu sintonizei no bem. Ou não. Depende de cada um. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento com a devida sequência regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa.
todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médios curadores, a faculdade é espontânea. E às vezes a possui sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Todos nós temos magnetismo, um com mais potência mediúnica, né? Outros com menos. Mas todos nós temos. Mas onde nós vamos canalizar? Às vezes nós nem sabemos. Os nossos irmãos lá do Reiki sabem? Não sabe. Só se ele já teve alguma leitura sobre a doutrina espírita. Os nossos irmãos evangélicos, que se baseiam também em Jesus, quando lá eles vão, né, passam, olha, hoje nós temos tratamento de cura, eles colocam suas mãos. Certo? Eles nem sabem muitas vezes. Eles acham que é Jesus que está curando. Tá, claro, enviando os mentores que estão ali ao lado deles, para ampará-los nesses momentos. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. Ou sobretudo quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis, como médios curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Evocamos, oramos, pedimos fervorosamente. Então, estamos evocando, seja Jesus, enviando os seus mentores, sendo Maria, enviando as trabalhadoras, os trabalhadores da sua equipe, nas regiões umbralinas, ou aqui mesmo, entre nós. A prece torna o homem melhor por fortalecê-lo contra as tentações e por atrair a ajuda de bons espíritos. Está lá, né, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, 660. Requisitos necessários à tarefa disciplinada dos passes. Conhecimento da doutrina, para que a gente não faça aquele estardalhaço na hora do passe, que não precisa, tá? Então, precisamos conhecer a doutrina, saber educar a nossa mediunidade, ter conhecimento dela. Da doutrina espírita e evangelho, noções sobre magnetismo. É importante a gente entender essas energias. Estudando no Livro dos Médiuns, na Revista Espíritas, as obras de André Luiz, de alguns que nós demos o exemplo aqui, tá? Saúde, temos que estar perfeitamente. Como é que eu vou doar alguma coisa se eu estiver enfermo? Tá? É importante estarmos com saúde. Psíquica, mente harmonizada. Não adianta eu vir aqui, mas estar pensando, olha, amanhã eu preciso fazer uma venda muito grande, porque, olha, esse mês eu tenho abono para pagar, ó. Ou amanhã eu tenho uma conta, preciso pagar. Gente, além, às vezes, das perturbações, né? De escutar os irmãos, olha, você tem um poder, você é poderoso. Gente, não existe poderoso. Tá? Então, que fique bem claro, a harmonização mental é importante. Emocional, termos calma, chegarmos, né, com tranquilidade, para que possamos transmitir energias. Imagine chegar aqui todo alvoroçado, né, louco para ir embora. Não dá hora esse palestrante aí, não 8h30, que eu preciso, que eu tenho um compromisso, começa às 8 horas, até 8h30 a preleção aqui, tá? E às 9 horas, eu tenho que ir, porque eu tenho um jantar. Calma, então você não venha. Tá? Você está preocupado, você tem que ter calma, emocionalmente, né? Alguém me agrediu de dia, eu estou ali... Não transmita, receba. Mesmo sentado aqui, cada um recebe. Então, são coisas que nos chamam a atenção. Física, bem-estar preponderante, né? Requisitos necessários à tarefa disciplinada dos passos, já estamos acabando. Conduta, ideais otimistas, coração nobre, amor acima de tudo, né, gente? É importante estarmos otimistas. O enfermo vem sempre com uma palavra amiga, olha, tenha fé em Jesus, você vai se curar de qualquer jeito, ou encarnado ou desencarnando, mas você se cura. Hábitos cristãos, quais são esses hábitos? Bons pensamentos, evitar linguajar
inapropriado. Ah, mas é brincadeira. Calma, mas brincadeira que vira vício. Porque vício é só beber, fumar. Não. Dizer também é vício. Cuidado. Não se esqueça, capítulo 10, Evolução em Dois Mundos, nos chama a atenção sobre isso. Equilíbrio sexual. Vou sair pegando todo mundo. Como que eu vou chegar aqui no centro? Querer dar passe se lá fora eu não tenho esse equilíbrio? Olha, uma moça bonita trabalhar lá comigo, eu vou lá. Ou vice-versa, pode ser, a mulher também. Equilíbrio, gente. Ou em casa, escravizar a esposa com coisas que não faz bem ao relacionamento, vamos assim dizer. Tá? Não vamos entrar nesse âmbito, porque senão daria uma palestra sobre isso. Então, vamos sempre estar equilibrados. Emocionalmente, no equilíbrio sexual, é muito importante. Alimentação equilibrada, não vou num churrasco chegar aqui e participar da reunião de desobsessão, ou da reunião de educação mediúnica, ou do passe. Barriga cheia, acho que eu vou conseguir pensar, vou querer dormir. Né? Vai dar mal-estar em mim, isso é importante. Tá? Alimentação leve, tranquila. Fé e pensamentos edificantes, a prece, harmonia interior, respeito, abolição de expressão de vaidade. Olha, eu sou o médium do centro. Olha, vim falar, tem que falar comigo. Gente, quem é você? Num planeta de 8 bilhões de encarnados e 25 bilhões de desencarnados. Você é melhor do que o outro? Ué, melhor no quê? O que você tem dentro do seu coração? Explore ele, aí você vai ver. Então evite a vaidade. Eu não faço nada, gente. Quem faz é a espiritualidade. É eles que trabalham. Eu apenas tento lhe dar minha pequena contribuição. Tá? Para toda ação e bom senso, terá que ser o grande mediador. Assim, não se recomenda que o passista trabalhe quando das seguintes situações: estiver utilizando álcool, fumo ou tóxico. Esteja em tratamento médico devido à enfermidade. Como eu disse, se cure, se cuide, venha aqui, receba o passe, que é importante. Depois você vai na linha de tarefa. Ah, mas eu estou preocupado, que eu estou com um problema. Resolva o seu problema primeiro. E vem com o seu coração mais vazio, com a sua mente mais tranquila. Porque não se esqueça que pela porta, novamente, vem o necessitado, que muitas vezes o último recurso é a casa espírita. Ele já foi em tudo quanto é lugar. Não se esqueçamos disso. Tem exagerado no consumo de alimentos e difícil de gestão. Já falamos sobre isso. Esteja em gravidez adiantada. É desconfortante, né? As mulheres sabem melhor do que nós. Né? Tem dia que está bem, tem dia que não está. E assim vai, né? E desequilíbrio emocional, que é aquele que nós já demos o exemplo. Livro Consolador, capítulo 5. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe. Eu já vou encerrando por aqui, gente, porque senão vai passar muito tempo. Né? Aí vem a energia transmitida pelo passe, atua no perispírito do paciente e deste sobre o corpo físico. Recado do nosso Mestre Jesus. Prestem atenção, está no capítulo 10 em João. Tá? O capítulo 8, João 32. Indagou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Salmos de Davi, Velho Testamento. Novo, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, podeis fazer tudo o que faço, e muito mais. Acrescentou ainda. Estamos longe, mas comecemos agora. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido. E, pessoal, quem quiser tomar um guaraná, uma água, nós pararemos alguns minutos, como está lá no cartaz, para a segunda parte, tá? Então, pode se dirigir ao salão ao lado.